Olá pessoal, Janaína Queradia, Dr. em Loco, episódio número 12, parte número 2. E nós estamos aqui com a doutora Gláucia Peron, doutora que já se apresentou na parte número 1, tem uma atuação e uma trajetória sensacional. Se você ainda não acompanhou, vai lá que já está à tua disposição. Mas nessa parte, nós queremos adentrar no assunto. Emagrecimento e flacidez. Assuntos em alta, né? Eu acho que é o ano do emagrecimento, com o boom das medicações. E o emagrecimento eu acho que vem evoluindo. Olha, eu vou lhe dizer, se eu tenho 24 anos de formada, eu vou falar que a grande evolução da obesidade, do emagrecimento, tem há pelo menos uns 15 anos, porque antes a gente via muita sazonalidade. O consultório só vinha para emagrecimento setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Depois, igual a academia, né? Ninguém ia para academia no inverno. Não. Hoje não, hoje o jeito de enxergar as coisas mudou muito. Hoje a pessoa se cuida o ano todo, ela não pensa no final do ano, no vestido, no biquíni. Isso é uma coisa muito boa. E ela pensa na vida. Com certeza. Pensa na vida, como que eu posso estruturar minha vida? Qual que seria o público que você atende mais hoje? Tem um público médio ali? Ou não? Não tem mais. Antes o consultório era feito basicamente de mulheres. E mulheres faixa etária 25, 35, quarentinha estourando. Hoje mudou muito. Meu consultório hoje, eu vou te dizer que quase 50%, 50-50 é homens e mulheres. Que legal. Atendo muitos homens, muito. Os homens estão começando a se cuidar mais. Ou eles vêm arrastados pelas esposas. Eu estou me cuidando, você tem que se cuidar porque também. ela traz, mas a gente vê muitos homens vindo pelas próprias pernas, né? E a faixa etária também mudou muito. Hoje, a grande faixa etária do meu consultório, eu vou lhe dizer que é dos 28, 30, 60. Então, eu gosto muito, por exemplo, sempre no Instagram que eu consigo, eu dou o exemplo da minha mãe. Sim. A minha mãe tem 73 anos. E agora ela se matriculou na natação. Uau. Aí ela faz, então, natação, ela faz ginástica holística para alongamentos e tudo mais, e musculação. Ela gosta de se cuidar fisicamente, esteticamente, então é laser, é botox, é preenchimento, é aplicação no cabelo, é glúteo, preenchimento de glúteo. Não vai dizer que também é o preenchimento de glúteo. Nossa, vou mostrar a foto dela para Olha você. aí. Vou fornecer a foto delas para vocês colocarem o antes e depois da mamãe para vocês verem. Então, assim, o que a gente percebe muito é que tem uma questão de poder aquisitivo envolvido nisso, tem uma questão de tempo envolvido nisso, só que antes a gente via muito que a prioridade do autocuidado não era dos 50 mais. Sim. O autocuidado era antes. Chegava nos 50 mais, as pessoas falavam assim, para que eu vou me cuidar? Estou no fim da vida, né? Não adianta mais. Então hoje eu acho que a grande revolução é a parte hormonal. Hoje uma mulher numa perimenopausa, ela já faz reposição hormonal. Hoje tratar um colágeno sem falar de um estradiol, não tem como. O que me adianta eu ir lá e injetar bioestimulador de colágeno se eu não tenho hormônio feminino, que é o estradiol, se eu não tenho vitamina C? Então, assim, as coisas mudaram bastante. Hoje, meu consultório, ele é bem... ele age em várias frentes. Na reposição vitamínica, na reposição hormonal, na reposição dos bioestimuladores de colágeno, na estruturação dietética, junto com o nutricionista e da minha parte, em relação a todo o arsenal do emagrecimento. Então, hoje, a amplitude é maior.
E quando eles vêm, esses pacientes vêm te procurar, agora que a gente já sabe que o leque é amplo, eles iniciam pelo emagrecimento ou eles buscam mais as questões voltadas à flacidez? Aí é um meio a meio de novo. Eu tenho aquele público que primeiro vai fazer a questão emagrecimento para depois fazer a questão estética flacidez. Como eu já tenho aquele público 50 a mais, que está estabilizado no peso, já fez todo o processo, que vem só para cuidar de uma parte estética, isso existe. Se o meu paciente é obeso e ele vem para o processo de emagrecimento, a gente sempre vai priorizar o cuidado como um todo. Então, ele vai emagrecer? Vai. Mas a gente já vai fazer orientação da atividade física para que tenha uma estruturação muscular boa, pensando numa flacidez. Ele já se preocupa com a flacidez. Será que essa minha barriga vai ficar muito mole? Sim. Ele se preocupa com isso também. E acaba fazendo já um tratamento aí multifatorial. Mas a procura em si é meia meia. Até porque, assim, quando se procura pelo emagrecimento, a partir do momento que adota algumas técnicas, que na próxima parte a doutora vai trazer para nós, já vai se preocupar com a flacidez. Sim. Não são todas as pessoas que vão ter flacidez, né? A gente costuma dizer muito que a flacidez, ela vem de uma questão genética, ela vem de uma questão de estriação dessa pele, que foi durante uma gestação ou durante uma menarca, uma adolescência, mas que ela também tem essa questão velocidade de emagrecimento. Então, hoje, os médicos, eles cuidam muito nesse sentido, de que não me adianta ter uma velocidade de emagrecimento alta, se isso for por perda muscular. Então, a gente cuida muito da questão estrutura muscular, estrutura de pele, porque a flacidez não vem só da pele. Exato. Quando a gente fala de um bioestimulador de colágeno, eu estou falando de tratar a pele. Só que se eu não tiver um músculo bom, o meu braço vai continuar com flacidez. Até porque o emagrecimento pode levar à perda da massa muscular? Pode. Se for um emagrecimento sem nenhum acompanhamento, numa velocidade muito grande, ou às vezes com uma ingesta proteica muito baixa, ou às vezes com alguma alteração hormonal, pode. Por exemplo, eu tenho um déficit de testosterona, um homem 50 a mais que está entrando num déficit hormonal e que ele tem uma redução de peso, mas não fez o acompanhamento do hormônio. Ou vou lhe dar uma paciente minha, tá? Que veio para a primeira consulta, passou com a nutricionista e junto, sempre eu e a nutricionista, a gente acompanha os pacientes aqui, e a gente viu que ela tinha 70 quilos. Então, quando você quer cuidar um pouco da tua parte muscular, a gente fala muito assim, quantos gramas de proteína você está comendo por dia? Então, se você tem 70 quilos, a gente coloca aqui uma média, a gente tem que comer 2 gramas, 1,8 até 2,4, mas vamos colocar aí 2 gramas de proteína por quilo de peso. Tá. Então, se ela tem 70 quilos, 140 gramas de proteína no dia, que é para dividir em 30 a 40 gramas por refeição. 30 a 40 gramas por refeição. Quando a gente foi ver essa mulher que estava se queixando de uma flacidez e de um cansaço importante, ela comia 30 gramas de proteína no dia. Claro. Então, às vezes a gente pensa na flacidez só por uma questão do emagrecimento, mas às vezes esse emagrecimento está sendo gerado por uma diminuição muscular, que pode ser por um erro alimentar. Até porque os reflexos de não estar acompanhada, porque uma coisa é o emagrecimento com os tratamentos devidos e com um profissional especializado para fazer esse acompanhamento, né? Mas outra coisa é por si só. Por quê? Porque acaba prejudicando a saúde ao invés de trazer para si. A gente vai muito no achismo, no que a vizinha está fazendo, no que deu certo para um, que talvez não seja o que vai dar certo para você. E outra coisa, exames. Né? Eu acho que uma das principais funções
de acompanhamento é ver a clínica desse meu paciente, a queixa dele, mas eu ter um aporte laboratorial. Será que a ferritina tá boa? Porque, por exemplo, para eu fazer um ganho muscular e eu não ter uma flacidez muscular, eu tenho que ter uma ferritina boa. Aí, se você é um leigo e pega lá exame de ferritina, normal, 10 mulheres, 10 a 200, e você tá com 40, você vai olhar e falar, poxa, minha ferritina tá boa, tem 10, mas tá em 40, mas ferritina de 40 é muito baixa. Isso vai dar queda de cabelo, isso vai dar quebrar a unha, isso vai dar uma sonolência, vai dar uma dificuldade de ganho muscular, vai dar uma dificuldade de evolução de treino, sem falar da memória. Sim. Né? Então, quando você está com um aporte de um profissional da área da saúde que sabe interpretar, a gente consegue potencializar. Então, uma paciente dessa, que às vezes sozinha ia só parar de comer, nesse caso a gente faz ela ter uma restrição, só que eu dou um aporte de ferro para ela, por exemplo, melhorando o músculo, melhorando a flacidez. Sim, até porque é uma mudança de vida, como nós falávamos ali no começo. Uma série de critérios que não adianta só utilizar para o emagrecimento instantâneo, que é o que todo mundo quer, mas é uma mudança efetiva de vida. E também assim, antes ou primeiro, a gente sempre vê assim, quem move o emagrecimento é a estética. Sim. Só que a gente tem tudo por trás. E o tanto de gordura visceral? E o pré-diabetes? Você sabia que você pode ter cirrose sem consumo de álcool? Zero. Só por você estar obeso, você vai ter armazenamento de gordura dentro do fígado, que pode te levar a graus de esteatose e cirrose não alcoólica. Né? Daí, então, eu acho que esse que é o importante do acompanhamento. E eu não estou falando do acompanhamento médico, eu estou falando do acompanhamento especializado, né? Porque o médico tem um papel, o educador físico tem um papel, a nutricionista tem um papel, cada um tem um papel dentro do tratamento da obesidade e da flacidez. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Sem dúvida. Foi-se a época que a gente achava que um profissional só ia conseguir fazer tudo. Muito bem. Então, pessoal, essa foi a segunda parte. Na próxima, a doutora vai trazer para nós tratamentos e cuidados quando nós falamos de emagrecimento, flacidez e glúteos.